A entrevista do dia com o economista Sandro Prado para falar desse anúncio feito pelo governo federal que vai taxar os super ricos. Professor Sandro, bom dia, é um prazer voltar a falar com o senhor. Bom dia, Cristiano Bassão, o prazer é meu. Então, esse anúncio do presidente Lula de taxar os super ricos, na prática, o que é que isso significa, professor? Pois é, Bassão, que se cria muito polêmica em relação a essa taxação, mas é uma coisa que, para todo mundo entender, é bem simples e, na verdade, é bem justo para com todas as demais pessoas. O que acontece hoje é que muitas pessoas, mas muitos brasileiros mesmo, eles aplicam em fundos, né? Então, é normal hoje, dentro dos investimentos, você aplicar em fundos. Só que esses fundos, eles estão abertos, ou seja, a gente compra uma cota desse fundo. Suponhamos que ele tem lá 1000 cotas, aí você compra uma cota do fundo e esse seu investimento vai ser remunerado. Nesse caso específico desses fundos, você vai pagar imposto de renda sobre a renda que você ganhar e tem uma taxação que é de por volta de 15%, né, se for uma aplicação mais de longo prazo, e se você escolher uma aplicação de curtíssimo prazo, esse valor chega a 20%. Ou seja, todos os fundos, eles já são taxados. Esses fundos que a gente chama de fundos abertos, onde todas as pessoas aplicam. O que acontece é que os super ricos, quando a gente está falando de super ricos, ninguém que está me ouvindo, que está lhe ouvindo, é super rico, pode ficar tranquilo. O que acontece? Eles simplesmente são donos do fundo todo. Então, esse fundo que é chamado de fundo exclusivo, ele só tem um cotista. Em vez de ter 1.000, 2.000, 3.000 pessoas participantes do fundo, acaba só tendo um cotista. E, por acaso, nesses fundos que só tem uma pessoa, eles não pagavam nada, apenas o imposto de renda. Então, o que vai acontecer a partir de então, com essa medida provisória? Os super ricos, que tem um fundo só para eles, vão pagar assim como nós pagamos o tributo. Então, na verdade, isso é uma questão de equidade fiscal, ou seja, todos os investidores vão pagar a mesma coisa, independente se eu sou um cotista de um fundo ou se a pessoa é super rica e abriu um fundo exclusivo só para ele, para poder justamente fugir desses tributos. Uhum. E aí, falando desses fundos, qual que é a coisa boa? Porque aí aumenta a arrecadação. Em 2023, estima-se um aumento de 3,2 bi, né? Já que a gente já está aí já no mês de setembro praticamente. Mas para 2024, a expectativa com essa taxação é que nós tenhamos aí cerca de 13 bilhões a mais no orçamento. E o que foi feito? Juntamente com esse aumento dessa arrecadação, o governo agora vai diminuir a arrecadação do imposto de renda. Aí sim nos interessa qual é o retorno disso para a sociedade. As pessoas que estão nos ouvindo, que são assalariadas e que ganham hoje mais do que R$ 1.940, quem ganha mais de R$ 1.940 até R$ 2.640, que antes tinha dedução de imposto de renda, não terá. Ou seja, todo mundo que ganha até 2.640, na prática, não vai ser tributado, não vai ter imposto de renda deduzido na fonte, que é aquele que você não pode fazer nada, que já vem descontado do seu salário. E as pessoas que ganham mais de 2.640, 3.000, 4.000, 5.000, também vão ter redução do tributo, porque o tributo chamado imposto de renda, ele é por faixas. Então, toda a faixa até 2.640, quem ganha 5.000 não vai pagar. Então, na prática, quem ganha acima de 2.640, ganha 3, 4, 5, 6, 7, também vai pagar menos imposto de renda. Então, para que esse reajuste da tabela de imposto de renda, para que os brasileiros pudessem pagar menos sobre a renda, esse dinheiro vai vir da taxação dos super ricos nesses fundos. E, complementando, também tem algo que ficou muito famoso no Brasil, que é o offshore, que é uma coisa que o nosso, infelizmente, né, aquele ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, ele fazia. O que era isso? Era pegar dinheiro do Brasil
investir fora num paraíso fiscal e não ser tributado. Ou seja, ele já tirava o dinheiro do nosso território nacional, ao invés de investir aqui em atividade produtiva, ao invés de investir aqui em ações de empresas brasileiras, ele, como ministro da Economia, dando um péssimo exemplo para a sociedade, ele ia investir nesses offshores, nos paraísos fiscais. O que vai acontecer? Essas pessoas que já tiram dinheiro daqui e vão investir fora, também serão taxadas. Então, o que nós estamos falando de super ricos é quem é muito rico. Isso não vai, em hipótese alguma, alterar a vida de nós, simples mortais, que ganhamos aí o nosso salário, ou que são empresários, que são empreendedores. Afetará, sim, positivamente, porque com essa taxação houve a possibilidade da gente fazer aí a mudança na tabela do imposto de renda, ou seja, nós seremos menos tributados sobre a nossa renda e esses super ricos serão tributados sobre os rendimentos, sobre os ganhos que eles têm nessas super aplicações, que nós já éramos taxados por isso, porque a gente não tinha condição de ter um fundo exclusivo, porque ninguém tem aí 10, 20, 100 milhões para ficar aplicando como essas pessoas têm. Segundo a estimativa do governo, como o senhor falou, são cerca de 2.500 brasileiros com recursos aplicados aí nesses fundos de super ricos. Ou seja, num universo aí de 200 milhões, 2.500 é quase nada, né, professor? Pois é, quando a gente fala de dinheiro mesmo, assim, a gente perde a noção, porque tem tantos zeros que a gente não tem noção. Ou seja, por que eu, por que você, por que nosso ouvinte, que tem aí 2, 3 mil, 5 mil, 10 mil, que aplica num fundo, é taxado? E por que eles são mais bonitos que a gente só porque aplicam 10 milhões e não vão ser taxados? Ou seja, isso é uma coisa que já deveria acontecer há muito tempo, que é a questão da equidade. Todos serem tratados da mesma forma. Então, enquanto muitos pagam, pouquíssimos não pagam. Aí vem a conta. Se alguém não paga, alguém tem que pagar. E aí, justamente isso foi uma coisa muito importante, que é o que a gente chama de progressividade fiscal. Ou seja, quem ganha menos, quem consome menos, tem que pagar menos. E para que essas pessoas paguem menos ou até não paguem nada, quem ganha muito, quem tem muito patrimônio, quem tem muito rendimento, quem ganha muito dinheiro, paga um pouco mais. E é isso que é a justiça fiscal. O governo, o Estado, ele precisa de arrecadação, seja em nível municipal, seja em nível estadual, seja em nível federal, porque os serviços públicos, eles advêm justamente desses tributos, né, que são os impostos, taxas e contribuições, mas a gente precisa dessa justiça, ou seja, quem ganha pouco, paga pouco ou não paga nada, ser menos tributado, e quem ganha muito, ser mais tributado. Então isso é um caminho para a justiça fiscal. Aí o que aconteceu? Como é uma medida provisória, para que essa medida fosse feita, já houve aí uma costura política, né? Então, como todo mundo sabe, o presidente Lula, ele se aproxima do Centrão. O Centrão são os mesmos partidos que eram a base do governo Bolsonaro, mas agora Lira, que capitaneia, né, que basicamente é o gerentão do Centrão hoje no Congresso, isso já costurou, né, com Lula essa possibilidade, ou seja, a medida provisória ela será votada até o final do ano, né, se tem esse prazo para votar, mas ela já passa a ser lei a partir do momento que Lula assina, mas ainda precisa passar pelo Congresso e pelo Senado. Então, essa costura política e esse entendimento do Congresso, do Senado, da necessidade da gente ter mais justiça tributária, mais justiça fiscal, ele é importante, já que a gente está aí com mudanças tributárias muito grandes que devem acontecer através da reforma tributária, que deve ser aprovada aí aproximadamente no mês de novembro, né, para poder ter já a validade de poucas coisas a partir do ano que vem, que a reforma tributária ela vem mesmo com força só a partir de 2026. Mas a gente já vê alguns estados, inclusive, como é o caso do estado de Pernambuco, já mandando também aqui para a LEP, né, a sua mini reforma fiscal. Ou seja, estamos no tempo de reformar os tributos
E nada mais justo do que a gente, obviamente, poder taxar todos da mesma forma quando se fala de aplicação. Ou seja, se você tem muito dinheiro, você vai ser tributado igual a quem tem pouco dinheiro, né? Na verdade, até deveria ser o contrário. Quem tem mais, ser tributado mais. Mas, pelo menos agora, tem uma injustiça fiscal que já acontecia há muito tempo no Brasil, que era justamente esse paraíso, né, que esses super ricos encontravam, como o nosso ex-ministro da Economia fazia, que pegava o dinheiro dele aqui, ia investir no exterior e, além de tudo, ele manipulou o dólar para ganhar mais dinheiro ainda. Ou seja, ele ficou rico sem investir no Brasil. Ou seja, um péssimo exemplo. Nós precisamos realmente de pessoas, né, que tenham um comportamento minimamente patriota, como ele dizia ser. Pô, vai investir aqui, vai abrir uma empresa, vai comprar ação, vamos contribuir para o crescimento e desenvolvimento do nosso país. Então, essa evasão de dinheiro que já vai para o exterior vai ser tributada. Então, não tem nada disso que o dinheiro vai fugir, que os ricos vão sair daqui. Essa história, Cristiano, é justamente o que eles querem que a gente engula para não serem tributados. Então, privilégio tributário de investimento, se tudo der certo com essa reforma tributária, a gente vai mitigar, minimizar. Essa reforma ela não é perfeita, isso é um passo da reforma, mas ela é boa e já diminui bastante injustiças tributárias que a gente tem aqui no Brasil. Para encerrar, professor, deixa eu aproveitar que o senhor está aqui com a gente. Eu conversei agora há pouco com o prefeito da cidade do Moreno, Edmilson Cupertino, e com o prefeito de Vitória, Paulo Roberto. Está uma reclamação geral aí dos municípios quanto à queda do FPM, a queda de receita dos municípios. Por que essa queda? O que é que está motivando essa queda de receita e como isso prejudica os municípios, professor? Sam, olha, já vamos começar aí pelo seguinte, o que aconteceu agora que assustou muita gente? A receita do município, que é esse fundo de participação do município, ele é pelo tamanho do município, né? O que aconteceu é que nós tivemos um censo agora, todo mundo sabe que foi um censo bastante complexo, que demorou, teve a pandemia, né? O governo federal, lá, Bolsonaro, não tinha reservado dinheiro para o censo, aí demorou, foi aquela confusão danada, mas o censo saiu. Só que aí, quando saiu esse resultado, a gente teve aí digamos assim, um susto, porque Pernambuco, principalmente, tiveram muitos municípios que encolheram, como foi o caso do próprio município da capital do estado, Recife, como foi o caso, por exemplo, de Olinda, que teve uma população aí que caiu mais de 7%, ou seja, estados do Nordeste que costumavam a crescer muito, eles reduziram. O que acontece? Quando o município ele diminui, você perde lugar no ranking nacional de municípios. Qual a consequência? Você recebe menos dinheiro. Então já tem esse imbróglio. Inclusive, por exemplo, o Recife pode perder vereador, pode perder Pernambuco o número de deputados, tudo porque o nosso estado, proporcionalmente, ele teve uma redução na sua população. Estados, por exemplo, como Santa Catarina, ele está crescendo mais do que o Nordeste. Ou seja, a nossa natalidade aqui, que era muito alta, as famílias tinham muitos filhos, diminuiu justamente por causa do momento econômico, né? Todo mundo liso, sem dinheiro, né? Diminuiu aí o número de filhos. Então, isso traz consequências para os municípios. Nós estamos tendo aí agora no Centro de Convenções, a Associação Municipalista está lá num evento muito forte de políticas públicas municipais, justamente na tentativa de se juntar para reverter essas perdas tributárias. Então, isso tudo vai ter que ser discutido para ser mitigado aí, Cristiano, quando a gente tiver a nossa reforma tributária. Então, ainda há muita concertação política para que realmente os municípios não tenham muita perda, ou pelo menos evitar que se tenha perda tributária, já que a maioria da população vive no município e usufrui dos serviços dos próprios municípios. Então é importante a gente ter municípios fortes, com uma arrecadação boa e, obviamente, que esses prefeitos a usem bem, né? Professor Sandro Prado, mais uma vez dando uma aula aqui para os nossos ouvintes sobre economia, e aí sei que parou no aeroporto para nos atender, sempre muito gentilmente. Uma boa viagem para o senhor e obrigado pela participação, viu?
Eu que agradeço, Bassan. Tenha aí um excelente dia para você, para todos os ouvintes. Conversamos, portanto, com o economista Dr. Sandro Prado, falando sobre a queda do FPM nos municípios e também sobre a taxação dos super ricos. Agora...